Quando você entra em uma regata, espera um desafio e lutar por um lugar de vitória. Não espera lutar pela sua vida e pela vida da sua tripulação. Você talvez já tenha visto essas histórias individualmente neste canal, então use os capítulos na descrição abaixo para navegar pelas histórias desta compilação. Em abril de 2015, uma tempestade enorme atinge a Baía de Mobile durante a regata da Ilha Dauphine, no Alabama. 8 barcos viram e 6 pessoas não conseguem voltar. A regata da Ilha Dauphine é um evento anual de vela na Baía de Mobile, Alabama, que remonta à década de 1920. O evento da primavera é amplamente considerado uma celebração da cultura marítima da costa do Golfo, atraindo uma mistura de velejadores experientes e recreativos, com a comunidade local aproveitando as festividades em terra. A regata tem 18 milhas náuticas começando na parte superior da baía e cruzando a linha perto da ponte da Ilha Dauphine, no canto sudoeste da baía. A baía tem uma profundidade média de 10 pés e uma área de superfície de aproximadamente 413 milhas quadradas. Ela é protegida do Golfo do México por ilhas barreira. A regata é organizada em rodízio por 3 clubes de iate, Buccaneer, Fairhope e o Clube de Iates de Mobile. Em 2015, o Clube de Iates de Fairhope ficou responsável por coordenar a regata com 125 barcos e aproximadamente 475 velejadores. Na manhã do dia 25 de abril, há uma brisa leve na Baía de Mobile, enquanto os velejadores se preparam para uma regata até a costa. Ron Gaston e Hannah Blalak praticam o trapézio no Kyler, um catamarã de 16 pés. Ron tem 50 anos e veleja a maior parte da sua vida. Ele prende o arnês e se inclina para trás sobre a água. Hannah tem 15 anos e nunca havia pisado em um veleiro antes. Ela é melhor amiga da filha de Ron, Sarah. O Hobby Cat de Ron, como muitos dos participantes, é leve o suficiente para ser puxado para a praia à mão. Entre os barcos da corrida, há modelos especialmente construídos, grandes embarcações oceânicas com cabines equipadas sob o convés e menores como o Hobby Cat de Ron. As tripulações são tão diversas em suas habilidades e experiências quanto os barcos na corrida, horas antes do início programado da prova. O Centro de Previsão de Tempestades alerta para clima severo na costa do Golfo com rajadas fortes, granizo e possível tornado. Há uma chance de 15% de ventos acima de 50 nós, com a maioria dos alertas entre 11 horas e 15 horas. Lá fora, na água, um oficial solicita por rádio ao escritório do clube que publique a lista de desistências. Uma lista de desistências mostra as embarcações e seus handicaps, permitindo comparar barcos de diferentes tamanhos e classes. O que o escritório entende é cancelar a regata às 07 horas e 57. Enquanto os velejadores se reúnem na baía para a largada às 9 horas e 30, o site do clube de iatismo exibe uma mensagem: a regata está cancelada devido ao clima. O Serviço Nacional de Meteorologia em Mobile emite uma previsão de tempo perigoso seguida por um boletim crítico às 8 horas e 8 minutos, aviso de tempestades vindas do oeste. Às 8 horas 10, o aviso de cancelamento é removido do site. Uma pessoa da NOAA esteve aqui na noite anterior para um briefing sobre o clima. Já navegou na Baía de Mobile. Pode estar lindo em um minuto, pode estar calmo em outro e então uma tempestade pode chegar de repente. Gary Garner, o comodoro do Fairhope Yacht Club, dá a ordem para a corrida continuar. Ele explica que a mensagem de cancelamento emitida anteriormente não passa de um erro lamentável. Isso cria uma certa confusão na água e por isso o início da corrida é adiado das 9 horas e 30 para as 10 horas e 30. A frente de tempestade agora chega ao porto de Pascagoula, Mississippi, a 40 milhas a sudoeste de Mobile. A tempestade está varrendo a Louisiana a 40 nós. Às 09 horas 37, uma rajada de 56 nós atinge a plataforma de petróleo West Cameron Bloco 17 no Golfo do México, seguida por uma rajada de 72 nós na plataforma de petróleo
West, Cameron Bloco 110. Essa onda de mau tempo está se dirigindo para a Baía de Mobile. Às 10h45, os barcos circulando na Baía de Mobile se preparam para o início da regata. Eles conferem seus celulares e instrumentos em busca de atualizações meteorológicas. 8 barcos se retiram, 117. Siga a recomendação do Comodoro do clube para participar da regata a bordo do veleiro de 24 pés chamado Razor. Leonard Luton, 17 anos, seu pai e 3 amigos, discutem os relatórios meteorológicos recebidos. Eles chegam à conclusão coletiva de que a tempestade provavelmente chegará às 16h15, e isso lhes dá tempo suficiente para executar o plano de corrida. Eles vão velejar até a Ilha Dauphine, cruzar a linha de chegada, dar a volta e retornar em segurança ao porto de origem. Antes da frente fria, o barco de segurança com os oficiais da corrida inicia a contagem regressiva, e Leonard e sua equipe partem liderando o grupo. Pequenos catamarãs cortam a água. Suas estruturas leves fazem deles algumas das embarcações mais rápidas da corrida. Hannah e Ron, velejando no Kyler, avançam na frente. Eles ultrapassam um veleiro monocasco de 36 pés chamado Windnuts, sob o comando do amigo de Ron, Scott Godbold. Na primeira etapa da corrida, Hannah e Ron competem com Shane Gaston, irmão de Ron, que veleja em um catamarã idêntico. Na metade da corrida, Ron faz uma manobra calculada. Em vez de pegar o caminho mais curto, indo diretamente em direção à Ilha Dauphine, ele decide orçar para o oeste antes de finalmente virar para o sul. Essa estratégia compensa. Por volta das 14h, eles cruzam a linha de chegada em primeiro lugar. O irmão de Ron, Shane, cruza a linha 1 minuto depois. Tanto Ron quanto Shane não ficam na Ilha Dauphine como Leonard e sua equipe. Eles acham que conseguem chegar em casa antes do tempo mudar e traçam o caminho de volta. Pouco antes das 15h, o céu a oeste começa a escurecer enquanto tempestades se aproximam da Baía de Mobile. Uma parede de chuva obscurece o horizonte oeste. Ron diz para Hannah: "Podemos pegar um pouco de chuva, mas ele espera que consigam chegar ao Buccaneer Yacht Club. Antes da chuva, Hannah segura um GPS portátil e o consulta frequentemente para acompanhar o progresso. Ela se impressiona com as velocidades alcançadas. Ela coloca o cordão do GPS em volta do pescoço e o guarda dentro do colete salva-vidas. A tempestade, que começou no Texas, atravessa 3 estados até alcançar as bordas ocidentais da Baía de Mobile. Ao longo do seu caminho, ela se transforma em 3 células de tempestade distintas. Cada célula carrega ar gelado e partículas de gelo, sustentadas por uma corrente ascendente de ar quente. Normalmente, uma massa fria simplesmente se dissiparia, mas à medida que a tempestade passa sobre a Terra, a corrente ascendente é interrompida, fazendo com que o ar frio e as partículas de gelo caiam no chão. Quando essas partículas de gelo retornam à Terra, elas criam uma poderosa corrente descendente. À medida que caem e o gelo derrete, a água evapora, o que alimenta a corrente descendente, aumentando sua força. Isso cria uma massa de ar frio sob a tempestade, levando a rajadas de vento poderosas. O efeito de resfriamento é amplificado quando encontra a camada de ar seco ao redor da Baía de Mobile. À medida que a temperatura cai, o ar se torna mais denso, aumentando a pressão barométrica e intensificando as rajadas de vento. Estações meteorológicas ao redor da Baía de Mobile detectam queda de temperatura e aumento na pressão barométrica. Pouco depois das 15h, ventos em nível de furacão e ondas gigantescas invadem a Baía de Mobile. Relâmpagos iluminam o céu, seguidos por chuva intensa e queda de temperatura. À medida que a tempestade se intensifica, Hannah sente o ar frio bater, e então um momento de calma é destruído por ventos com força de furacão. O barco deles, o Kyla, vira, jogando Hannah e Ronnie na água. Ronnie agarra Hannah e uma corda presa ao barco. O vento pega o casco virado e começa a empurrar o barco para longe de Ronnie e Hannah. Ronnie solta a corda e segura Hannah. A cerca de 50 quilômetros ao norte, Felipe McNamara inicia seu primeiro turno como oficial de plantão da guarda costeira.
Chamadas de socorro começam a chegar em massa. Na terceira chamada, fica claro que um grande evento está acontecendo. A guarda costeira entra em ação. As autoridades correm para entender a dimensão do ocorrido. Enquanto marinheiros na baía lutam pela sobrevivência, muitos barcos são pegos por uma tempestade e os tripulantes lutam para sobreviver. A guarda costeira envia várias embarcações e aeronaves para buscar sobreviventes. Quando um barco está em perigo e o capitão faz um chamado de Mayday, essa chamada contém informações específicas: o nome da embarcação, a localização, a natureza da emergência e o número de pessoas a bordo. Essas informações dão à guarda costeira uma missão muito clara: resgatar X número de pessoas. Quando a guarda costeira pede aos organizadores da regata a lista de embarcações e pessoas, essa lista completa não existe. O clube de iatismo tem uma lista dos barcos que participam da regata, mas não tem uma lista dos tripulantes. Sem saber quantas pessoas ou quantas embarcações estão desaparecidas, o trabalho deles se torna significativamente mais difícil de gerenciar. Um oficial da guarda costeira contata as famílias para contar os desaparecidos. Ron e Hannah enfrentam as ondas e o vento. Ron tira seu telefone molhado de uma capa à prova d'água. Hannah consegue direcionar os socorristas para a localização deles usando as coordenadas que ela pega do GPS. O irmão de Ron, Shane, luta contra vários tombamentos antes de finalmente chegar à costa. As buscas e o resgate continuam durante a noite. O adolescente Leonard Luton, do iate Razor, e sua tripulação ainda estão desaparecidos. Eles foram levados para o mar pelas correntes por 5 dias, entre os dias 12, 25 e 30 de abril. A guarda costeira realizou 145 buscas, cobrindo 19.400 km² de oceano. Os socorristas vão de uma embarcação virada para outra, na esperança de encontrar sobreviventes. Após horas na água, Leonardo é resgatado pela guarda costeira. Um dos membros da sua tripulação é encontrado morto e outro nunca é recuperado. O clube de iates enfrenta ações que somam mais de 7 milhões de dólares. Eles permitiram que a corrida continuasse sabendo que um clima severo atingiria a baía em algum momento daquele dia. Eles também não tinham uma lista completa das pessoas na corrida. Desde então, os organizadores da corrida colaboram com a guarda costeira para aprimorar a coleta de informações sobre tripulações e barcos nas corridas. Mas isso não absolve os capitães e as tripulações de ignorarem os avisos meteorológicos. 8 barcos se retiraram da corrida, assumindo a responsabilidade pela segurança de suas tripulações. 8 barcos afundaram, 40 pessoas foram resgatadas. 6 marinheiros estão mortos. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo e quer ver mais sem anúncios, considere apoiar nosso Patreon. O link está na descrição. Você pode participar grátis ou optar por uma assinatura com vantagens como vídeos sem anúncios, acesso antecipado e chamadas ao vivo de perguntas e respostas. Espero te ver por lá. No dia 11 de agosto de 1979, 303 iates zarparam na corrida Fastnet Round the Rock. Na tempestade que se seguiu, 24 barcos foram abandonados, 5 afundaram, 136 tripulantes foram resgatados e 15 marinheiros morreram, levando a uma das maiores reformulações da cultura das regatas oceânicas na história da corrida. O Grimalkin é um iate à vela de 30 pés e meia tonelada, projetado por Ron Holland e construído pelos construtores navais Kemper e Nicholson. Na preparação para a regata Fastnet de 1979, uma tripulação de 6 homens velejou junta em várias regatas oceânicas, como preparação para a regata Fastnet Round the Rocks. Todos são velejadores experientes e conhecem bem o barco. No sábado, 11 de agosto, 313 iates partiram em condições previsíveis e amenas. A bordo do Grimalkin estão o capitão David Sheehan, o filho de David, Matthew, que tem 17 anos, Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler e Jerry Winks. A regata Fastnet Round the Rock é um dos eventos mais antigos e prestigiados das corridas oceânicas. A jornada começa em Cowes, na ilha de Wight. Os iates seguem ao redor do sudoeste da Inglaterra e sobem até o Mar Céltico.
Eles contornam o rochedo Fastnet a sudoeste da ilha Cape Clear, na Irlanda, e depois retornam para Plymouth. A corrida de 600 milhas náuticas leva cerca de 6 dias para ser concluída. É um esforço exaustivo que testa a vontade e a experiência de qualquer marinheiro. Em 1979, a corrida é regida por um conjunto de regras chamado IOR, a Regra Internacional de Oceano. O IOR é um conjunto de pontos para medir um iate. Após realizar essas medições, um iate recebe um handicap. O handicap permite que uma embarcação seja atribuída a uma classe, o que significa que iates de classe semelhante podem competir entre si. Também oferece uma forma de iates de diferentes classes competirem em condições um pouco mais iguais, aplicando o handicap. Em alguns anos, projetistas levaram seus projetos ao limite para criar iates mais rápidos, que as regras do IOR permitiriam. O IOR era medido em pontos, o que permitia aos projetistas priorizarem esses pontos para as medições, reduzirem o handicap do iate e serem mais liberais em seus projetos fora desses pontos. Para otimizar a velocidade, há muito mais envolvido, mas essencialmente, 2 grandes aspectos da velocidade de um iate são o comprimento da linha d'água e a resistência abaixo da linha d'água. Um iate navega mais rápido quanto maior for o comprimento da linha d'água e quanto menor for a resistência abaixo da linha d'água. Um barco lento produz uma onda curta. À medida que o barco ganha velocidade, o comprimento e a altura da onda aumentam. Uma vez que o comprimento da onda atinge a metade do comprimento da linha d'água, o barco precisa subir a própria onda. Quanto mais rápido ele vai, maior fica a onda, exigindo mais velocidade para subir, o que gera uma onda ainda maior. Isso significa que a linha d'água funciona, na prática, como um limitador de velocidade, e uma vez que certa velocidade é atingida em relação ao comprimento da linha d'água, o barco não consegue ir mais rápido. De acordo com essas regras, o comprimento de Grimalkin medido da popa à proa em 30 pés faria com que ela tivesse um handicap menor do que um barco que mede 40 pés. Porém, projetistas ampliam a largura do casco em pontos não medidos, aumentando o comprimento da linha d'água. Além disso, eles podem diminuir o tamanho da quilha debaixo d'água para que ela tenha menos arrasto subaquático. Iates com esses princípios de design tendem a ser mais largos e rasos. Dentro do razoável, é claro, nas mãos certas e nas condições certas, Grimalkin é uma verdadeira concorrente. Ela tem uma tripulação e um capitão experientes. O tempo está bom para velejar e a corrida começa no dia 13 de agosto. A frota está no Mar Céltico. Algumas das embarcações maiores e mais rápidas já contornaram a rocha e estão no trecho de volta. O mar começa a ficar mais agitado à medida que o tempo muda, o vento está ficando mais forte e o capitão, David Sheehan, decide reduzir a vela. Uma res é um conjunto de laçadas na vela principal. Quando o vento aumenta, um iate à vela fica sobrecarregado se houver vela demais exposta ao vento. Você abaixa um pouco a vela e amarra sua parte inferior ao mastro horizontal. Ao longo das próximas horas, Davi amarraria todos os conjuntos de reis pelas laçadas antes de baixar completamente a vela. No dia anterior, Davi ouviu a previsão marítima, como fazia diariamente no mesmo horário. A previsão marítima é uma previsão do tempo diária transmitida pelo rádio em um horário específico. Todas as embarcações podem sintonizar e ouvir a previsão para obter informações meteorológicas atualizadas. Em 1979, essa era a única forma de saber sobre o tempo. Toda a frota da Fastnet sintonizava para receber informações. Depois desligava e seguia sua rotina de navegação. A transmissão comunica ventos fortes de 45 nós que qualquer marinheiro experiente consideraria fortes, mas suportáveis. Em 12 de agosto, o serviço meteorológico emitiu aviso de tempestade com força de vendaval. Mas como isso foi fora do horário regular de transmissão, a frota Fastnet e David Sheehan não receberam o aviso. Mais do que isso, a frente de tempestade é seguida imediatamente por uma pressão extremamente baixa e a direção do vento muda de sudoeste para noroeste. David e sua tripulação, já acostumados ao clima desconfortável, começaram a guardar os objetos soltos. Eles preparam comida para se sustentar e para o mau tempo. Todos os homens saem para o convés e se prendem ao barco usando um cabo de segurança que está preso tanto ao cinto de segurança deles quanto ao barco.
O vento forte já criou ondas de alturas significativas quando o vento muda de direção e aumenta de velocidade. Isso faz dois conjuntos de ondas colidirem entre si. O resultado são ondas curtas e altas colidindo entre si de diferentes direções, resultando em ondas ainda maiores. Hora após hora, o estado do mar piora até que o barco faz uma das coisas mais assustadoras que um marinheiro pode experimentar. À medida que o Grimalkin desce por uma onda, sua proa, a parte da frente do barco, afunda no vale da onda à sua frente, e sua popa, a parte de trás, passa por cima da proa. Isso é chamado de pitch pole, e é o primeiro de muitos para o Grimalkin. Quando o vento vinha de uma direção, o Grimalkin conseguia lidar, mas quando o vento mudou de direção, outra força entrou na equação. Quando uma onda se move na mesma direção da correnteza, o resultado são duas forças se movendo na mesma direção. A onda criada pelo vento rola sobre a água. Uma embarcação à vela sentiria isso como uma elevação do mar, mas não como uma onda quebrando. A ondulação fica mais alta, mas não necessariamente quebra como uma onda quebra quando atinge a praia. Quando o vento mudou de direção, parte da frota de Fastnet foi atingida por ventos soprando na direção oposta à correnteza da água. O efeito do vento soprando na direção oposta à correnteza da água é que a corrente empurra a base da onda para debaixo dela mesma. E o resultado é uma onda que quebra sobre si mesma, da mesma forma que alguém puxando seus pés por baixo de você. E agora o Grimalkin está enfrentando ondas vindas de diferentes direções, que estão somando suas forças umas às outras, e a correnteza que está fazendo as ondas quebrarem sobre o barco, forçando a popa a capotar sobre a própria proa, e agora o Grimalkin precisa lidar com as forças finais que vão selar seu destino. Os projetistas de barcos mudaram seu foco para uma boca ou seção central mais larga para aumentar a linha d'água e tornar o barco mais rápido. Além de um calado mais raso, ou seja, a profundidade do barco abaixo da linha d'água, para diminuir a resistência sob a linha d'água. Essas mudanças no foco do design permitiram um barco mais rápido, mas também elevaram o centro de gravidade da embarcação. A estabilidade em um barco é medida pelo alcance de estabilidade. Um barco com alcance de estabilidade de 150 graus pode, mesmo totalmente invertido, ser balançado pelas ondas até voltar à posição normal. Mas o Grimalkin tem um alcance de estabilidade muito menor, chegando perto de 90 graus, o que significa que é muito fácil ser derrubado. Quando ela capota ou dá cambalhota, só com sorte volta ao normal. Agora, David e sua equipe lutam por suas vidas. Eles enfrentam todas as probabilidades e isso já se nota. A tripulação está exausta pela tempestade constante. Eles estão começando a apresentar sinais de hipotermia e todos já passaram por várias situações em que quase se afogaram. Enquanto o barco capotava nas ondas, Dave decide que precisa enviar um pedido de socorro. Ele e seu filho de 17 anos, Mateus, descem para a cabine para fazer a chamada. Nick, Mike, Davis e Jerry ficam no convés. Eles começam a trazer o bote salva-vidas para o cockpit com eles. O cockpit é a seção do iate onde fica o leme e onde os marinheiros estão sentados. Eles não lançam o bote salva-vidas, apenas o deixam pronto para ser lançado, se necessário, abaixo do convés. Davis faz a chamada de Mayday, então ele e Mateus se preparam para mais um capotamento. O armazenamento no barco não é feito para um barco totalmente invertido, então destroços ficam soltos na cabine. Uma lata de comida acerta Davis na cabeça e fratura seu crânio. Mateus arrasta seu pai de volta para o cockpit. Outra onda vira o barco e ele não se endireita. Mateus tem sorte de encontrar uma bolsa de ar embaixo do cockpit virado. Depois de algum tempo tentando se manter à tona, Nick aparece no mesmo cockpit. A tripulação está presa ao barco pelos seus cintos de segurança. Isso ajuda a mantê-los dentro do barco, mas agora também os impede de nadar para fora debaixo do barco virado. Então o mastro cede e se desprende do barco. Quase imediatamente o centro de gravidade muda, o mastro deixa de ser o peso que os mantinha de cabeça para baixo e o barco se endireita. Matthew ajuda a puxar sua tripulação para dentro do cockpit do barco. Ele para por um momento e percebe o corpo de seu pai boiando de bruços no mar. Ele sabe que não pode puxá-lo para bordo. Ele não estava preso quando o barco virou e agora está sendo levado pela correnteza, nunca mais será visto.
Nick e Jerry estão deitados, sem vida, no cockpit. Mike e Dave imediatamente jogam o bote salva-vidas na água e puxam uma corda para inflá-lo. Eles gritam para Matthew pular no bote salva-vidas. Matthew se vira para Nick e Dave. Ele está dividido entre ficar com o barco e os corpos de seus dois amigos ou evacuar para o bote salva-vidas com Mike e Dave. No calor do momento, ele pula no bote salva-vidas com os dois marinheiros aptos. Nas horas que se seguem, o bote salva-vidas se afasta do Grimalkin. Os corpos de Nick Ward e Jerry Wink são castigados enquanto a tempestade continua seu ataque. Nick começa a recobrar a consciência. Ele examina o Grimalkin em busca de sinais de vida, mas só estão ele e Jerry. Nick relata em seu livro Deixado para Morrer que, ao recobrar a consciência, Jerry ainda estava vivo. Deixo o link do livro abaixo. É um dos melhores relatos que já li sobre o desastre de Fastnet 79. Quando o Grimalkin é encontrado por um helicóptero de busca, Jerry já está morto. Ao longo dos anos, a cultura das corridas offshore mudou. A regra IORI de medição evoluiu para uma visão mais holística da prontidão de uma embarcação para corridas offshore, e o IMS, ou Sistema Internacional de Medição, acabou substituindo o IOR. O IMS faz uma análise mais ampla da inscrição em uma regata, incluindo os sistemas de emergência a bordo, a participação da equipe em regatas qualificatórias anteriores e a faixa de estabilidade de uma embarcação. Além disso, os comandantes ficaram mais aptos a cancelar ou adiar regatas diante de previsões de tempo muito extremas. Em várias regatas subsequentes, os comandantes optaram por abandonar a regata após a largada e buscar abrigo no porto mais próximo. Com a aproximação do mau tempo, a tripulação ficou mais preocupada com a segurança e começou a comprar seus próprios coletes salva-vidas e cintos, ao invés de usar os do barco. Não dá para dizer necessariamente que todas essas coisas são atribuídas diretamente ao Fastnet, mas certamente teve sua parcela de influência. Ir para o mar sempre será uma empreitada perigosa. Mas se você comparar o desastre do Fastnet 79 com o desastre de Sydney, a Hobart 98, que teve um sistema de tempestade semelhante, se não pior, você pode perceber algumas diferenças. Na corrida Sydney a Hobart 98, apenas 18% da frota foi derrubada, a 90 graus comparado a 48% no desastre do Fastnet 79, e apenas 3% foram completamente invertidos, comparado a 18% no Fastnet. Claro, não dá para comparar uma tempestade ou regata com outra. No fim, se zarpar, é sua responsabilidade conhecer as limitações da embarcação e estar pronto para qualquer condição. Vou deixar os links das minhas fontes na descrição. Eu não teria me inscrito nessa corrida se soubesse como seria difícil. Esta é a trágica história da regata Sydney a Hobart de 98, que resultou em 6 mortes, 5 barcos afundados e 55 marinheiros resgatados. A regata Sydney a Hobart é um evento anual organizado pelo Cruising Yacht Club da Austrália. Ela começa em Sydney, Nova Gales do Sul, no Boxing Day. Depois, segue para o sul pelo Mar da Tasmânia, passando pelo Estreito de Bass, entrando na Storm Bay e subindo o rio Derwent. Ela termina em Hobart, Tasmânia. A regata cobre uma distância de aproximadamente 630 milhas náuticas. É amplamente considerada uma das regatas de iate mais desafiadoras do mundo. Em dezembro de 1998, Gary Shipper, um policial de Victoria, passa o dia de Natal com sua esposa Jen e seus 2 filhos, Clinton e Justin. Eles abrem presentes embaixo da árvore de Natal e almoçam com a família dele. No dia seguinte, as comemorações acabam. Os meninos se despedem do pai e lhe desejam boa sorte. Eles são muito jovens para entender completamente para onde o pai está indo ou os perigos que ele pode enfrentar, mas conseguem sentir o clima pesado vindo dos pais e da família. Agora Gary precisa deixar essas comemorações de lado e focar na corrida. Uma multidão de marinheiros se reúne para a última reunião no Cruising Yacht Club da Austrália, em Sydney.
onde são alertados sobre um sistema de baixa pressão na costa leste. Às 13h do porto de Sydney, o tiro de largada é disparado e 115 iates partem rumo ao leste, saindo do porto de Sydney em direção ao mar da Tasmânia. Eu roubei o veleiro do meu filho para mostrar como funcionam os pontos de vela. O vento está vindo de oeste e sudoeste, enchendo as velas pela popa de estibordo. Está empurrando os iates para frente, vindo de trás e um pouco para a direita deles. Eles soltam as velas para pegar o vento de trás, o que torna a navegação bem confortável. Um ponto de vela é a direção do iate em relação à direção do vento. O motivo pelo qual um vento de popa é confortável é porque o iate fica plano, nivelado com a água, e porque o iate está indo na mesma direção do vento. Você não sente nem ouve o vento soprando no seu rosto. Em 1998, Larry Ellison é o diretor de tecnologia e acionista majoritário da Oracle. Ele comprou seu primeiro iate aos 25 anos e, desde então, competiu em quase todos os principais eventos de vela ao redor do mundo. Nos anos 90, Ellison venceu 5 campeonatos mundiais maxi a bordo de seu iate de 78 pés, o Sayonara. Agora, Ellison navega com o Sayonara saindo de Sydney e vira para estibordo, para seguir para o sul pela costa, através do mar da Tasmânia, em direção ao Estreito de Bass. Ao virarem para o sul, o ponto de vela muda. O vento vem quase diretamente do oeste. Ele atinge o iate de través, o que significa que está vindo quase diretamente do lado do iate, nem da frente, nem de trás. Ellison ajusta a vela para um ângulo de cerca de 45 graus em relação à direção do barco. Apesar do vento vir de lado, esse é na verdade o ponto de vela mais rápido, pois quando o vento passa pela vela, ele cria uma baixa pressão na frente da vela e puxa a vela para a forma de uma asa de avião. A baixa pressão na frente da vela cria um vácuo e puxa a vela para frente. No mesmo ângulo de 45 graus em relação ao barco, o barco começa a adernar levemente, o que significa que ele não está mais nivelado na água. Ele fica em um leve ângulo em relação à água porque o vento agora está tentando puxar a vela para o lado. A quilha submersa serve como contrapeso e também canaliza a água como um leme. A baixa pressão na frente da vela puxa a vela para frente e essa força é contrabalançada pela quilha, resultando em impulso para frente. À medida que o vento se intensifica e o céu escurece lentamente, Sayonara está passando de 21 nós, o que equivale a quase 40 km por hora. A maioria dos iates de lazer navega a uma média de cerca de 5 nós. A baixa pressão da tempestade está se formando. É a tempestade para a qual eles se prepararam. A 1h da manhã, entrando no dia 27, o navegador de Ellison traça a posição deles e informa a Ellison. Com 12 horas de corrida, eles estão mais de 2 vezes mais rápidos que o detentor do recorde da prova. Responde Ellison. Não era para irmos tão rápido assim. Ele se pergunta se os iates menores conseguirão lidar com os ventos mais fortes. As regras da corrida o impedem de avisar o resto da frota sobre a intensidade dos ventos tão ao sul. Compartilhar informações meteorológicas poderia dar vantagem ao resto da frota, ou, alternativamente, um iate poderia fornecer informações falsas para se beneficiar. Por isso, iates não podem compartilhar informações sobre clima ou condições do mar. Normalmente, sistemas de baixa pressão ou frentes frias atravessam o sul da Austrália e se dissipam ou seguem rapidamente em frente. Marinheiros frequentemente enfrentam esses sistemas meteorológicos que, apesar do desconforto, trazem o vento essencial para uma corrida emocionante. A reunião de instruções prevê mau tempo e as tripulações que entram no Estreito de Bass já estão prontas para uma travessia difícil. Outro iate entrando no Estreito de Bass é o Espada de Orion. No comando está o velejador olímpico britânico Glyn Charles. Charles já competiu nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 e está se preparando para participar das Olimpíadas de Sydney em 2000. Com um iate de 6,9 metros e 2 tripulantes, ele percebe o sistema de baixa pressão se intensificando, embora todos na corrida saibam que está se formando. O serviço meteorológico não oferece dados específicos e mensuráveis sobre o mar. Ellison e Charles sabem que devem esperar tempo ruim, mas o serviço meteorológico não informa a velocidade do vento nem a altura das ondas. Ao navegarem para o sul pelo mar da Tasmânia, a terra os protege do vento, atuando como barreira e reduzindo sua velocidade antes de alcançá-los.
O que Ellison e Charles não sabem é que estão navegando em direção a uma baixa pressão da costa leste. Ao contrário dos frequentes sistemas de clima frio enfrentados pela maioria dos velejadores na regata Sydney Hobart todos os anos, essa baixa pressão da costa leste se forma de uma maneira completamente diferente. Uma grande bolha de ar polar frio avança lentamente para o norte quando chega ao sul da Austrália. A massa de terra mais quente empurra de volta, forçando o ar frio para o hemisfério superior. Uma grande massa de ar frio se desprende e deriva lentamente sobre a Austrália, criando uma célula de baixa pressão extrema que não se dissipa nem passa rapidamente. Além disso, um sistema de alta pressão de ar quente deslocou-se para o sul a partir do Equador, antes do sistema de baixa pressão. O clima no Estreito de Bass é uma combinação de uma baixa extrema de movimento lento contra uma alta extrema, e isso não passa rapidamente, o que dá mais tempo para o mar se formar. A corrente de superfície que corre de oeste para leste ao longo da borda sul da Austrália acompanha o vento e as ondas que se movem em direção ao nordeste. Ráfagas de vento ao redor do promontório de Wilson chegam a velocidades de 90 nós, e as ondas são estimadas em 30 metros de altura. A frota de 115 iates começa a se dividir em 3 grandes grupos. Os líderes começam a entrar no Estreito de Bass nas primeiras horas do dia 27. O vento que sopra pelo estreito não é interrompido por nenhuma massa de terra, enquanto os líderes navegam pelo estreito. Eles deixam a proteção da terra e o vento aumenta de 30 para 40 até 60 nós em questão de minutos. As ondas e o vento batem nos iates de lado, fazendo com que eles rolem sobre as ondas enquanto o vento os derruba. O vento e as ondas no Estreito de Bass vêm ambos da mesma direção. Os iates estão já adernando no ponto de vela lateral, agora também estão rolando perigosamente para o lado das ondas. O iate Espada de Orion está no Estreito de Bass com Glyn Charles no leme. Os ventos estão chegando a 80 ou 90 nós. O iate já foi derrubado mais de uma vez. Glyn sabe que eles precisam avisar o resto da frota. Fazer uma chamada de rádio significa que serão desclassificados se conseguirem sair vivos. A namorada dele, Annie, também é velejadora. Será que ela faria a ligação? Glyn pensa na mãe e na irmã dele, na Inglaterra. Um velejador deve saber que pode enfrentar qualquer coisa que o oceano lhe imponha. Se eles fizerem uma chamada de rádio, estarão aceitando a derrota para poder fazer essa ligação e avisar o resto da frota. Na melhor das hipóteses, você enfrenta a vergonha de desistir, e na pior, precisa aceitar a própria mortalidade. E você ainda precisa atravessar isso, sabendo que já desistiu. O policial Gary Shipper é um membro da tripulação do iate de 12,5 metros. Desafio novamente, navegando pelo Estreito de Bass. Desafio novamente, enfrentando ventos fortes e ondas enormes. Com água invadindo o convés, a 1h da manhã, Shipper está trabalhando no convés. Ele não tem nenhum equipamento de segurança, não tem colete salva-vidas, não está preso ao convés com um cinto de segurança e cabo, e não tem um EPIRB ou rádio-baliza de localização de emergência. No meio da noite, os mares enormes e o vento implacável empurram o barco Challenge novamente além dos 90 graus. O convés em que Shipper estava sentado não está mais embaixo dele. Ele cai do lado alto do iate para o mar escuro. Shipper ouve alguém gritar "Homem ao mar". A voz desaparece atrás do rugido das ondas no vento. Enquanto luta para não afundar, ele se pergunta como o barco vai achá-lo e resgatá-lo. As ondas são como penhascos. O barco desaparece no vale entre as ondas e reaparece enquanto as ondas passam por cima dele. Sem aparelho de localização, Shipper fica à deriva no mar durante a tempestade. Então ele se lembra da lanterna à prova d'água, seu único recurso para sinalizar a localização à tripulação. No breu e em meio ao mar agitado, ele fica na água por quase meia hora. A tripulação a bordo faz um resgate exemplar, eles viram o barco e chegam quase diretamente em cima dele. De novo, eles viram o barco para que o tempo o empurre para dentro do barco. O vento chega a rajadas de até 90 nós com ondas quebrando de mais de 30 metros de altura. Tom Buckley está abaixo do convés a bordo do iate B-52.
O barco já foi derrubado além de 90 graus mais de uma vez, com a vela totalmente submersa. O barco sobe rugindo por uma onda, enquanto o timoneiro grita: "Cuidado!" O B-52 despenca do topo da onda, caindo de cabeça para baixo na água. O vento e a chuva ensurdecedores dão lugar ao som do barco batendo na água como um acidente de carro. O barco emerge, mas está cheio de água e os equipamentos estão espalhados pela cabine. No convés, um fogão atinge uma tripulante na cabeça e ela fica presa debaixo d'água. A cabeça de outro homem fica presa no volante. Don se solta do cinto de segurança e cai na água, ficando a 40 metros do barco. Felizmente, ele consegue nadar de volta e subir a bordo. A bordo do Sword of Orion, a tripulação luta para sobreviver. Eles decidem quebrar as regras da competição e informar as condições climáticas ao restante da frota. Eles sabem que a corrida acabou. Jeff Hill, a bordo do Antípode Sydney, e o restante da frota ainda não entraram no Estreito de Bass, mas já estão enfrentando condições severas. Jeff Hill ouve a chamada de rádio. Às 17h no dia 27 de dezembro, as autoridades australianas emitem um Mayday geral. Jeff Hill continua navegando para o sul. Ele e sua equipe investiram muito tempo e dinheiro nessa corrida. Ele sabe que, para alguns deles, é uma oportunidade única na vida. Se eles desistirem, terão que voltar para casa. Se continuarem para o Estreito de Bass, ficam se perguntando se conseguiriam chegar ao fim. Ele também se pergunta se vão conseguir voltar para casa com vida. Ele jamais conseguiria encarar as famílias de sua equipe se algo lhes acontecesse. Ele decide se retirar da corrida e traça um curso para o porto seguro mais próximo em Eden. 39 outros iates o seguem. Eles sabem que o custo de perder suas vidas supera em muito o orgulho tolo de se colocarem em ainda mais perigo do que já estão. Mas Glyn Charles, Larry Ellison e Gary Shipper ainda estão lutando por suas vidas no Estreito de Bass. O iate Winston Churchill é derrubado ao cair de uma onda. Os 9 tripulantes preparam rapidamente o bote salva-vidas enquanto o iate se enche de água. Abandonar um iate em um tempo tão ruim significa sair de um convés sólido e entrar em um bote inflável, com nada entre você e a água, além de uma fina folha de plástico. Enquanto entram no bote salva-vidas, perguntam-se se verão suas famílias de novo. A aventura de 630 milhas náuticas se deteriorou em uma luta pela sobrevivência e só está piorando. Voluntários da patrulha costeira em Eden trabalham continuamente para coordenar resgates pelo rádio. 35 aeronaves militares e civis e 27 embarcações da Marinha Real Australiana se juntam ao resgate. O ex-olímpico britânico Glyn Charles é levado ao mar do Sword of Orion e se afoga. Seu corpo nunca é recuperado. A mãe e a irmã dele não conseguem enterrá-lo. A bordo do iate Winston Churchill, a equipe consegue embarcar em seus botes salva-vidas, mas um desses botes é lançado pelas ondas e acaba sendo destruído. Os 3 tripulantes se afogam, o iate Niad perde o mastro e é arrastado pelas ondas. O capitão sofre um ataque cardíaco e outro tripulante fica fatalmente ferido após cair no mar e ser resgatado. Gary Shipper, a bordo do Challenge, cruza novamente a linha de chegada em 24º lugar. Sua esposa e filhos poderão passar mais um Natal com ele. A regata Sydney a Hobart de 98 foi a maior operação de resgate em tempos de paz da Austrália, com quase 1.000 profissionais de resgate envolvidos. 55 marinheiros são resgatados de seus iates por navios e helicópteros. 115 iates começaram a regata, 5 afundaram, 7 foram abandonados e 59 desistiram em Eden. Apesar de tudo, 44 iates conseguiram chegar à linha de chegada. Larry Ellison, no Sayonara, é o primeiro a cruzar a linha por volta das 8 horas do dia 29 de dezembro, mas não há celebrações de vitória. O 44º e último iate a chegar, Misty cruza a linha 2 dias depois em Hobart, no dia 31 de dezembro. A tragédia da Sydney a Hobart de 98 mudou para sempre o cenário das corridas de iate. Desde então, houve melhorias em equipamentos, coletes salva-vidas, cintos de segurança, IPIRBs pessoais, educação, treinamento e dados meteorológicos. A coordenação entre serviços meteorológicos e organizadores das regatas
melhorou, oferecendo dados detalhados sobre alturas de ondas e velocidades do vento. E as regras mudaram. Agora os iates devem comunicar ventos fortes acima de 40 nós para a frota. Gary Shipper continuou velejando e defendendo a segurança no mar até falecer em 2010. Em 30 de dezembro, apenas 4 dias após o início da corrida, foi realizado um memorial público no Constitution Dock, em homenagem aos 6 marinheiros falecidos. Hugo Van Kretschmar, comodoro do Cruising Yacht Club da Austrália que organizou a corrida, leu uma declaração. Mike Bannister, John Dean, Jim Law, Glenn Charles, Bruce Guy, Phil Skeggs. Que a viagem eterna que vocês agora embarcaram seja abençoada com mares calmos e brisas suaves. Que vocês nunca precisem risar ou trocar uma vela de proa durante a noite. Que seu beliche esteja sempre quente e seco.